All right, gentlemen, I want you to repeat after me, just how I do it. Ready? Your turn. Very good. Go ahead now. Good golly. Yeah! Ladies and gentlemen, may I present to you Mr. Charlie Puth on... Bom dia, boa tarde e boa noite, galera! Está entrando no ar o meu, o seu, o nosso programa Geografia na Veia com o professor Geraldo Júnior. Espero sinceramente que todos estejam bem, que todos estejam se cuidando, para que em breve, nós possamos nos reencontrar em nossas aulas presenciais. Mas, por enquanto, vamos continuar com as nossas aulas remotas. E hoje nós vamos trazer um tema super importante, continuando com nossos estudos geográficos dos nonos anos, né? E a temática de hoje nós vamos abordar o continente euroasiático. E nós vamos começar observando, primeiramente, os mapas aqui no slide. Nós podemos observar nesse segundo mapa aqui à minha direita, né? Essa imensa massa continental que nós podemos observar aqui, que é formada justamente da união, da junção de dois grandes, né, e importantíssimos continentes, que é o continente europeu, ok, a Europa, e o continente asiático, ok? A junção desses dois continentes forma o continente euroasiático. Porém, para que nós possamos entender da escolha dessa divisão entre continentes, né, nós vamos abordar, a partir de agora, vamos relembrar um pouquinho de algumas definições que vimos sobre continentes, divisões entre continentes e a formação dos continentes, para que nós possamos entender melhor este conteúdo novo. Primeiramente, vamos relembrar sobre a formação dos continentes. Então, nós vamos lembrar que os continentes se formaram há mais ou menos 4,5 bilhões de anos atrás, faz muito tempo, não é verdade? Em um período chamado pré-cambriano. Nomezinho difícil, né? Mas foi neste período que foram formados os continentes. Então, esses continentes foram formados, né, nas placas tectônicas, que inicialmente, como podemos observar nessa figura aqui, eles eram todos unidos, todos juntinhos, e formavam uma massa continental chamada Pangeia. Só que as placas, como nós sabemos, elas se movem, certo? E o movimento das placas tectônicas que deu justamente a formação que nós temos hoje. E a divisão que nós temos como mais aceita é a divisão que faz essa separação entre os continentes em 6 continentes. Quais são eles, né? Nós temos aqui a nossa América, o continente americano, né? Que nós já vimos no 8º ano, que ela é subdividida em 3 partes, né? América do Norte, América Central e América do Sul. Aí nós vamos ter o continente africano, que aqui está de laranjinha, né? Não laranjinha não, de um begezinho. A Europa, aqui de lilás. O continente asiático, aqui de laranja. A Oceania com um verdezinho mais escuro. E o nosso lindo e maravilhoso continente gelado, a Antártica. Ok? Então essa é a divisão mais aceita da divisão dos continentes. Porém, não existe um consenso, né, entre o meio acadêmico de quantos continentes existem, mas nós vamos ver aqui algumas opções. Então, vamos continuar aqui com essa tabela aqui, observando a extensão desses 6 continentes. Então, podemos observar aqui que o maior continente em extensão territorial é o continente
asiático, olha aqui, 29% das terras emersas, né? Logo em seguida vem a América, né, com seus 42.960.000 quilômetros quadrados, depois a África, a Antártida, a Europa e o menor dos continentes, nós vamos ter aqui com um pouquinho menos de 6% das terras emersas, que é a Oceania. Então essa é a divisão, essa é a extensão dos continentes, ok? Entenderam? Então vamos prosseguir. Então, galera, como eu falei para vocês, não existe um consenso entre as divisões. Nós utilizamos basicamente 3 divisões para que a gente possa estudar os continentes. A primeira é a que acabamos de falar. Ela considera que o planeta ele é dividido em 6 continentes, né? Extensas massas de terra cercadas por oceanos que abrigam diversos países, ok? A segunda, ela nos diz que a existência de apenas 5 continentes, né? Porque ela considera a junção da Europa com a Ásia, ok? Que forma o continente euroasiático. É justamente essa segunda divisão aqui que nós vamos utilizar para os nossos estudos, ok? E a terceira, ela amplia para 8 o número de continentes, por considerar a subdivisão do continente americano entre a América do Norte, a América do Sul e a América Central, ok? Então, nós vamos utilizar essa segunda divisão aí, beleza? Então, vamos continuar aqui. Então, nós já percebemos aqui pelo mapa mundi, né, que não há uma separação dos continentes europeu e o asiático por meio de um oceano, né? Se nós tomarmos, por exemplo, o continente americano e o continente europeu, nós vamos ter um oceano dividindo esses 2 continentes. Mas nós podemos perceber aqui, né, pelo mapa, que não há um continente dividindo o continente europeu e o continente asiático. Por isso que os pesquisadores consideram que a Europa, né, e a Ásia, elas formam um único continente, a Eurásia, que possui condições físicas bastante diversificadas, ou seja, o clima, o relevo, a vegetação dos países que se encontram neste continente são muito diferentes, né? Além disso, existem países que estão no continente europeu e no continente asiático, né? Como nós vamos aprender daqui a pouco. Olha que coisa interessante. Países que estão em 2 continentes diferentes. Isso é muito legal. Eles são chamados de países transcontinentais, mas isso daqui a pouco a gente vai ver. Então, nós vamos perguntar para vocês, o que é a Eurásia? Vamos ver o que é esse continente chamado Eurásia, né? Nós já falamos que é a união entre o continente europeu e o continente asiático. Então, a Eurásia, o conceito mais simples que nós podemos fazer essa definição é aquela que considera que há um grande bloco de massa continental que engloba as porções europeia e asiática, formando um grande continente, né? Uma grande massa continental, como podemos observar aqui no mapinha do nosso slide. Então, olha só que interessante o quão grande é o continente euroasiático, né? Então, a partir de agora, nós vamos conhecer algumas características físicas desse continente euroasiático, ok? Que nós já falamos que ele é muito diversificado em suas características físicas, ok? Vamos começar com a localização do continente euroasiático. Então, primeiro de tudo, a Europa e a Ásia, elas são divididas por alguns acidentes geográficos, divididas no sentido físico, né? E nós temos aqui os Montes Urais, né, como vocês podem observar, que de um lado nós temos
aqui o continente europeu, do outro o continente asiático, ok? Mas também ela é dividida pelo Mar Negro e pelo Mar Ural e pelo Mar Cáspio. Mas não é uma divisão que realmente separa essas duas partes, né? Na verdade, é só uma divisão física naquela primeira opção de divisão dos continentes, que divide em 6 continentes, ok? Em seguida, nós vamos observar aqui a extensão territorial deste continente. Ele tem uma extensão de mais ou menos 54.760.000 quilômetros quadrados, né? É o maior dos continentes, né? Porque nós já tínhamos visto que o continente asiático, ele é o maior dos continentes. E ele se unindo à Europa, fica ainda maior. Então, o continente euroasiático é o maior dos continentes. Localizando esse continente de acordo com as duas principais linhas imaginárias, nós vamos ter aqui, né, a Eurásia localizada totalmente no hemisfério norte, ou seja, acima da linha do Equador, ok? E no hemisfério oriental, né? O hemisfério que está à direita do meridiano de Greenwich. E ele se localiza na zona climática temperada, certo? E isso vai influenciar muito os climas e as vegetações destes países localizados no continente euroasiático. E falando em clima, nós vamos aqui, a partir de agora, falar um pouquinho sobre os climas, algumas características dos climas do continente euroasiático, beleza? Então, na porção europeia, né, como podemos observar o mapa aqui de cima, nós vamos ter 3 climas predominantes, beleza? Nós vamos ter aqui o clima oceânico, né, essas regiões localizadas aqui próximas ao Oceano Atlântico, ok? O clima continental, que é esse clima aqui mais para dentro aqui, ó, do continente, certo? E o clima mediterrâneo, essa região localizada às margens do mar Mediterrâneo. Então, esses são os 3 climas predominantes no continente europeu, né, que nós estamos observando aqui o clima da Eurásia, mas iniciando com o clima do continente europeu. No segundo mapa, vamos observar os climas predominantes no continente asiático, né? Então, nós vamos ter aqui os climas siberianos, que são os climas localizados mais aqui ao norte da Ásia, né? Nas regiões mais frias, são climas bem frios, certo? Os climas também mediterrâneos, desérticos, ok? E os climas de monções localizados aqui no sul do continente asiático. Então, esses são os climas predominantes no continente euroasiático. E para que a gente possa estudar um pouquinho mais as características desses climas, né, que nós apenas estamos aqui citando, vocês podem fazer uma leitura em nosso livro do Nonos Anos, ou mesmo pesquisar em sites que nós vamos deixar algumas relações aqui para que vocês possam fazer esse estudo mais aprofundado, né, de algumas características físicas, né, que nós vamos abordar aqui. Em seguida, nós vamos tratar do relevo do continente asiático, ou do continente euroasiático, né? Então, nós podemos observar aqui que na parte asiática do continente euroasiático predominam planícies e planaltos. Olha aqui, essa parte verde que nós estamos observando nos mapas, né, é a parte de planícies. E essas tonalidades aqui um pouquinho mais marrons, nós vamos ter aqui os planaltos, né, que eles chegam a mais ou menos 3.000 metros de altitude, né? Então, são planaltos muito altos. Um dos mais famosos é o Planalto do Tibete. Também vamos
ter no continente asiático a ocorrência de grandes cadeias montanhosas, inclusive aonde está localizado a maior montanha do nosso planeta, o Monte Everest, né? Então nós vamos ter aqui a ocorrência de a Cordilheira do Himalaia, certo? E também nós vamos ter regiões de grande depressão localizadas no continente asiático, como no caso do Mar Morto. É bem interessante. Já o relevo europeu, também nós vamos presenciar a predominância de planícies, olha só de novo, planícies, as áreas verdes aqui em nosso mapa do relevo europeu, e também de planaltos, só que um pouquinho menos do que o que vimos no continente asiático, ok? Também vamos destacar a ocorrência de algumas cadeias montanhosas, certo? As cadeias das Ilhas Britânicas, os montes escandinavos, os Alpes, os Pirineus, os Balcãs, Cárpatos, também montes Urais e a cadeia do Cáucaso. Então, são características bem importantes do continente europeu. Ok? Então, vimos aqui as principais formações de relevo do continente euroasiático. Então, vamos seguir agora com a parte da hidrografia. Quais são os rios mais importantes desses dois continentes que formam a Eurásia, né? Então, nós vamos ver aqui. O litoral do continente europeu, ele é muito recortado, né? Como a gente pode observar aqui, olha só que interessante, como é recortado, cheio de entradas aqui, o litoral do continente europeu. Isso faz que ele tenha uma grande ocorrência de mares, vai ter muitos mares dentro do continente europeu. E nós podemos citar aqui os rios mais importantes do continente europeu. Nós vamos ter o rio Danúbio, né? Nós vamos ter o rio Volga, o Reno, né? E sabendo que o Volga é o rio de maior extensão do continente europeu. Olha aqui o rio Volga aqui, como ele está localizando aqui, ok? Já na parte asiática, nós vamos ter a ocorrência de bem mais rios, né? Rios até mais extensos, né? Então, na hidrografia do continente, nós vamos ter rios que merecem mais destaque, né? O Huanghe na China, o Ganges, o Indo, o Tigre, certo? Rios com bastante importância dentro do continente asiático, ok? E também nós vamos ter a ocorrência de mares também muito importantes e muito famosos no continente asiático, né? Que também podemos citar o Mar Vermelho, o Mar da Arábia, o Mar Cáspio, também são bem importantes. Então, esses são alguns rios e mares localizados no continente euroasiático. E como nós falamos para o relevo, vocês podem também estar pesquisando um pouco mais sobre a hidrografia do continente euroasiático. Então, agora nós vamos falar dos países, né? Então, dos 193 países reconhecidos pela ONU, 91 estão localizados no continente euroasiático, né? Então, ele é muito, além de ter uma extensão enorme de terra, né? O maior continente em extensão territorial, também é o continente que tem a maior quantidade de países. E podemos também citar a questão da população desse continente, certo? Nós temos aqui, atualmente, no mundo, mais ou menos 7,5 bilhões de habitantes, e nós podemos citar que no continente euroasiático existem mais de 2/3 dessa população do mundo. E com destaque para os dois países mais populosos do mundo, né? A China e a Índia, né? São países que têm uma grande quantidade de habitantes, ok? E agora nós vamos falar daquilo que nós já lembramos no começo da nossa aula, né? Os países
transcontinentais. Que interessante. Vamos ver o que são esses países, o que são países transcontinentais. Então, a definição de nações transcontinentais, né, são aqueles territórios que estão localizados em mais de um continente. Ok? Então, levando em consideração fatores que podem ser políticos, geográficos, culturais ou mesmo econômicos, né? Então, nós vamos ter ocorrendo no continente euroasiático, né? Na Europa e na Ásia, países localizados nesses dois continentes, ok? Então, nós vamos ter como países que se localizam em dois continentes, uma parte na Europa e uma parte na Ásia, né? Países como a Armênia, o Azerbaijão, o Cazaquistão, o Chipre, Geórgia, Turquia e o maior país localizado em dois continentes, que é a Rússia, ok? Então, a Rússia, como podemos observar aqui no mapa, olha só que interessante, a Rússia é o país transcontinental, né, de maior extensão territorial. Ele se localiza, a maior parte dele, na Ásia, né? Mas também temos a ocorrência aqui da Rússia europeia. E é onde está localizado a sua capital, Moscou, ok? E também nós vamos encontrar um país chamado Turquia, que ele apresenta uma cidade que está localizada entre dois continentes, que é a famosa cidade de Istambul, como podemos observar aqui. De um lado se encontra Istambul asiática, do outro a Istambul europeia, né? São detalhes bem interessantes que a gente aprende bem com os estudos da geografia. Então, a partir de agora, nós vamos perceber também as diferenças culturais entre o continente europeu e o continente asiático, né? Nós vimos até agora as diferenças físicas, né? Mas agora nós vamos perceber que existem também diferenças culturais entre a Europa e a Ásia. Então, nós sabemos que a Europa é o berço da civilização ocidental, né? Desde o tempo da Grécia Antiga, civilização grega, passando pela civilização romana. Então, a Europa é o berço da civilização ocidental. A Ásia, né, já teve várias civilizações também. A civilização mongol, a persa e várias dinastias chinesas, né? Então, nós temos aqui, na questão da formação desses continentes, uma grande diversidade. Outro aspecto bastante importante é o que se refere na questão religiosa, né? A Europa, nós temos aqui o predomínio das religiões cristãs, né? Tanto o catolicismo como também o protestantismo no continente europeu. Já na Ásia, nós temos uma grande diversidade religiosa, né? Nós vamos encontrar cristãos, muçulmanos, hinduístas, entre outras religiões, berço, né? A Ásia é o berço da grande maioria das religiões. Outra diversidade que nós vamos encontrar em relação ao continente euroasiático é relacionado às línguas, aos idiomas, né? Então, nós podemos observar, o latim é originário de muitos países europeus, como o francês, o espanhol, o italiano, o catalão e o nosso lindo e maravilhoso português. Enquanto que no continente asiático nós vamos ter também a ocorrência de diversos idiomas, né? Entre eles o árabe, o hindi, o chinês e grandes variações. Isso é muito interessante, não é, galera? Então a gente já dá para perceber a grande diversidade cultural dos continentes europeu e asiático. Outra questão também, nós vamos encontrar uma grande diversidade na questão das etnias que nós encontramos nos dois continentes, né? No continente europeu, nós vamos encontrar uma população, né,
basicamente da etnia caucasiana, né? São pessoas brancas, em sua maioria, não é verdade? Já no continente asiático, nós vamos ter uma grande diversidade de etnias, né? Então, nós podemos dizer que na Ásia, nós vamos encontrar uma multietnia, né? Multiétnica, não é verdade? Nós vamos ter aqui amarelos, nós vamos ter árabes, nós vamos ter índios, né? Então, são etnias bem diferentes umas das outras, não só no aspecto físico, né, da compreensão física, né, pele, cabelo, né, olhos, mais pelos, menos pelos, mas também, ainda mais, né, na questão cultural. Isso é muito legal de nós estarmos estudando. Entenderam? Gostaram? Né? Isso é apenas o princípio dos nossos estudos. Agora nós vamos fazer a leitura dos textos, dos capítulos do nosso livro sobre o continente euroasiático, certo? E aí vocês vão poder estar entrando em contato comigo, né, durante as nossas aulas, né, para tirar as dúvidas via no meu WhatsApp, tá? Que vocês podem mandar as mensagens através de texto, através de áudio, ok? E depois nós vamos fazer uma pequena atividade sobre o que nós acabamos de ver, beleza? Então, beijão a todos, que Deus esteja sempre com vocês, continuem se cuidando, tá? Cuidem de vocês, cuidem dos seus familiares, fiquem em casa, só saiam quando for extremamente necessário, beleza? E fiquem com Deus. Um abração, um beijão e até a próxima aula. Valeu!